Queria convidar o Dr. Faio Fonseca Ferreira, que é fisioterapeuta e secretário de saúde do município de Anchieta, Espírito Santo. Primeiro, boa tarde a todos. Parabenizo a coordenação do Congresso e agradeço também a nossa presença. O município de Anchieta é localizado no sul do Espírito Santo, a 74 quilômetros da capital, que é Vitória, e é um município de pequeno porte, com 23.906 pessoas. Aqui é um município litorâneo. Ele possui suas 22 praias e a gente mostra desde praias boreadas, né, assim, com mais pessoas, a praias virgens ainda. Nós temos mangue, é um mangue mais preservado do estado do Espírito Santo, e a gente tem um patrimônio histórico muito grande. O município de Anchieta ele tem 406 anos de existência, o Beato Anchieta que o fundou. E a nossa culinária ela é predominante de frutos do mar. Do dia 12 ao 16 tem o Festival de Frutos do Mar no Balneário de Guirita. São todos convidados, podem ficar ali na casa do Dr. Marcelo Dalla. É gratuito. Olha só, a gente vai falar de um período de 2009 aos dias de hoje. A gente faz um corte em 2010 2011. Mas uma das primeiras coisas que foram feitas em 2009, e por acaso eu estava entrando, foi a avaliação da capacidade institucional. Ali foi avaliado os 17 papéis de qualquer Secretaria de Saúde. Só ler aqui que a condução política do sistema, o planejamento estratégico, a gestão do Fundo Municipal de Saúde, a informação e comunicação em saúde, a análise de situação de tendências, a vigilância em saúde, a avaliação econômica dos serviços, a avaliação tecnológica em saúde, a normalização dos processos, o desenvolvimento científico e tecnológico, assistência farmacêutica, controle e avaliação, o desenvolvimento dos recursos humanos, a educação permanente, a escuta de usuários, controle público e prestação de serviços. Esse é um documento da UPA, disponibilizado para qualquer pessoa. E o primeiro conceito é que para você fazer alguma coisa você tem que medir. Se não medir, fatalmente vocês não vão conseguir dar prosseguimento a qualquer planejamento. Como resultado, saiu um mapa estratégico, onde nós temos a parte financeira, que é sempre alinhar incentivos financeiros à rede de atenção, esse é o nosso principal objetivo. Na parte de gestão, a gente tem algumas áreas importantes: cultura organizacional, parceria público-privada. A gente já destaca aqui a parceria tanto com empresa privada de mineração, que é difícil, a Petrobras, o município de Anchieta, ele passa por uma expansão industrial muito grande, onde tem petróleo e minério de ferro. Gestão da informação, gestão pela qualidade, gestão participativa e participação popular e controle social. Processos de trabalho, a gente elenca 4 principais processos de trabalho. Elencamos, né? Fortalecimento das redes de atenção, promoção de saúde, fortalecimento da vigilância, todos indo em direção ao fortalecimento da atenção primária. E para fortalecer a atenção primária, a estratégia de saúde da família é a nossa principal estratégia. Sociedade, a gente tem 5 objetivos: redução da mortalidade do aparelho circulatório, redução de mortalidade de neoplasia, causas externas, manter todos os dentes saudáveis aos 18 anos e promover a participação popular e fortalecer o controle social. Feito isso com todos os profissionais, a gente verificou que a nossa infraestrutura ela estava precária e começamos a investir num determinado padrão de qualidade das nossas unidades de saúde. Então a gente começa aqui
mostrando uma Centro 2. O município de Anchieta é coberto 100% da estratégia de saúde da família, dividido em 9 áreas. A gente tem 21 unidades só da estratégia e 18 equipes completas. Aqui está concentrado a maior população. Ela tem 5.100 pessoas. Já existe, vou te falando, a segunda equipe. E essas unidades do centro têm a presença do pediatra, também do médico pediatra. E já está indo para a terceira equipe. A gente tem um padrão de limite de usuários baixo. A gente não quer ultrapassar 1.700 a 2.000 pessoas. Aqui o Centro 3 tem 2 equipes também, com pediatra e 3.400 pessoas. Aqui é o Centro 1, já está em fase de construção, deve ser a nossa maior unidade, com quase 900 metros quadrados e tem 3.100 pessoas. Aqui em Iriri, é onde tem o Frutos do Mar, onde o Dr. Marcelo vai nos patrocinar, e está terminando agora, deve ser inaugurada no próximo mês e já possui suas 2 equipes completas, 3.000 pessoas. O município de Anchieta, por ser de grande território e predominante rural, tem comunidades que o acesso é dificultado por uma série de barreiras, entre elas o transporte público. Então o município, ele optou pela subunidade. A subunidade é essa aí que vocês estão verificando. E aqui, para dar acesso a 33 famílias, foi construída essa unidade de saúde. E a unidade, ela toda padrão RDC 50, para uma equipe completa. Aí a gente tem o nosso pronto atendimento municipal, nós temos um CAPES álcool e outras drogas, nós temos o nosso CAPES 1, né? A gente possui centro de especialidade, e não é só a casca de fora, não. Dentro das unidades, eu acredito que seja mais bonito do que fora, ok? E chamam isso de humanização. A gente coloca um termo que é gerenciamento do estresse, tanto para o profissional como para o usuário. A gente não utiliza o termo humanização. E aqui o nosso xodozinho, é uma das últimas unidades que foram inauguradas, que é o Centro de Inteligência em Vigilância e Saúde, onde a gente possui todas as nossas vigilâncias em saúde. A gente tem, além das tradicionais, que é epidemiológica, sanitária e ambiental, a gente tem DANTES, a gente tem saúde do trabalhador, a gente possui um núcleo de saúde ambiental e um centro de estudo, pesquisa e desenvolvimento do Sistema Municipal de Saúde. Aqui tem uma parceria muito forte, ela deve ainda fortalecer ainda mais com uma universidade, que é o UVD, Universidade de Vila Velha. Passado a fase de estruturação, que ela vem junto com todas as outras, a gente tem uma fonte aqui, Projeto com o Povo, é lá naquele mapa estratégico, a gente mediu como que é o nosso comportamento organizacional, para a gente criar uma determinada lógica, para a gente ter gestão organizacional. Então a gente coloca numa espécie de pirâmide aqui conceitos de motivação de pessoas, onde motivação 1.0 ela é marcada pelo impulso de sobrevivência. Então a gente não pode. O impulso de sobrevivência foi diagnosticado lá na época das cavernas, mas como a gente não está nas cavernas, a gente coloca salário e vínculo. Hoje o município de Anchieta ele tem seus 747 profissionais e profissionais de saúde são todos efetivos, menos a parte administrativa ainda, que é um concurso junto com toda a administração. Indicadores de gestão, a gente possui os melhores indicadores do Espírito Santo. Ou seja, a gente tem, exemplo, salário a gente paga melhor, mas ainda a única área, a gente faz a meia pública que não conseguiu atingir o teto, né? O piso do teto é a área de medicina. Possui um piso de teto bastante elevado, a gente não conseguiu ainda, mas as outras áreas a gente conseguiu manter teto até ultrapassar um pouquinho.
Continuando, ou seja, a gente fez 3 concursos públicos de 2009 para cá para ter isso. Impulso de recompensa e punição. É o que predomina a motivação 2.0. Aqui está gratificação, abono, incentivo, auxílio, sistema de reconhecimento. A gente colocou aqui, a gente reformulou o nosso plano de cargos, carreiras e salários. Nesse plano de cargos, carreiras e salários, além da pessoa ter a ideia correta de quanto vai aumentar seu salário num possível término da sua vida útil de trabalho, ou seja, sua aposentadoria, ali tem um contrato de gestão que é feito anualmente, e à medida que você vai cumprindo o seu contrato de gestão, seu salário vai aumentando. Numa motivação 2.1, que é o impulso da autonomia, que é capacitação, treinamento, a gente tem um plano de capacitação e educação permanente vinculado ao plano de cargos, carreiras e salários. Então, todo ano é feito a capacitação e educação permanente de acordo com o que o município quer desenvolver de habilidades e competências em cada profissional, em cada categoria. E a partir de você estar fazendo essa capacitação que é ofertada, você também aumenta o seu salário. Foram quase todos os médicos, dentistas e enfermeiros que fizeram especialização em atenção primária à saúde no ano de 2009. A gente tem quase cobertura de 100%. Os que não fizeram já detinham saúde da família. Nós não temos nenhum médico da comunidade lá. Tem um multiplicador de saber, são os próprios profissionais auxiliando a capacitação e educação permanente para o nível médio, nível técnico, ou seja, a prata da casa. Nós temos um plano de tecnologia da informação pesado, onde todas as nossas unidades são ligadas por fibra ótica. E terapia comunitária, que estão sendo capacitados 60 pessoas nesse momento. Terapia comunitária integrativa. A 3.0, que é o impulso de criar, aprender, melhorar o mundo, participação em processos de construção coletiva, decisão consensual, a gente colocou algumas coisas interessantes. Nós temos um conselho gestor, onde o secretário ele não detém a decisão é compartilhada, desde o profissional, com as suas equipes operacionais, até todas as lideranças, coordenadores, gerentes que participam de uma decisão. A gente possui um fórum de projetos inovadores, onde é feita ali a discussão e construção dessa inovação. A gente aderiu a uma rede de municípios potencialmente saudáveis. Ainda no Espírito Santo, nós somos um único município, onde trabalha principalmente a intersetorialidade. E implantamos em todas as nossas unidades o Conselho Local de Saúde. Na última aqui, que é 3.1, impulso pela busca da excelência, ou seja, processos de melhoria contínua, a gente possui planejamento estratégico há 10 anos, a gente participa do PEMAC com todas as nossas unidades, a gente possui um plano diretor de atenção primária feito no ano de 2010. A gente participa de um programa que o Ministério da Saúde vai terminar agora, que é o Qualidia. É um projeto... Deixa eu falar só uma coisinha aqui do Projeto Carmen. O Projeto Carmen foi escolhido a primeira vez no município de pequeno porte para desenvolver uma capacidade, não só avaliar através de Vigitel, mas também de marcadores, o estilo de vida da população. Então a gente tem mapeado todo o estilo de vida da população. Então ele permitiu o Qualidia, que é a qualidade da atenção do diabetes. Ele vai terminar agora, em agosto, e vai ser disponibilizado para todos os outros municípios. A gente possui aqui o Centro de Inteligência em Saúde, parcerias com universidades. A gente está fortalecendo vínculos tanto com a Universidade Federal como particular. Essa é a nossa gestão organizacional, onde motivação, a gente coloca todos os nossos processos de trabalhos importantes dentro de uma lógica. Para primeiro, você
ter a capacidade máxima da sobrevivência e nunca buscar excelência antes da sobrevivência. Ou seja, todo mundo tem que estar efetivado, todo mundo tem que estar com salário digno. Tá. E resultado? Se você tiver muito processo e não tiver resultado, o que valeu de fato? Se foi implantado isso em 2009, a gente esperava resultados no máximo que a linha crescente de doença crônica fosse estabilizada. Essa era a nossa pretensão máxima. A gente não queria mais nada do que isso. Mas a gente teve algumas surpresas. A fonte que a gente utiliza é a sala de situação do Ministério da Saúde. Não está aqui o 2011 porque ainda não consta lá. Aí vamos falar só um pouquinho do que está acontecendo no Brasil. Em setembro teve a Assembleia Geral da ONU, onde o Brasil abre, e foi colocado pela terceira vez o tema saúde. E o tema saúde foi doença crônica não transmissível. A ONU, né, ela descobriu, ela colocou que os objetivos do milênio não vão ser cumpridos por causa de doença crônica não transmissível. E não sendo cumprido, já quantificou e vai prejudicar o desenvolvimento econômico mundial. Já quantificou também quantos bilhões ou trilhões de dólares vai causar de prejuízo. E doença crônica hoje no Brasil corresponde a 75% de gasto. No plano nacional, ele tem uma meta a partir de 2011, 12, de diminuir 2% ao ano. Eles colocam como doenças crônicas que vão monitorar a pressão circulatória, neoplasia, diabetes e respiratória, doença crônica respiratória. No município de Anchieta, a gente está com a média de 6% ao ano. A gente não esperava isso. Não é que não queria, mas a gente não esperava, a gente queria que fosse estabilizado. A gente estava crescente, e muito crescente. Só para ter uma ideia do estilo de vida da população, o consumo regular de frutas e hortaliças recomendados é apenas 5% da nossa população. Então nossa população tem um hábito muito nocivo. Ela bebe muito, ela come muita carne, come muita gordura, ela é altamente sedentária. E a gente já obtém alguns resultados bastante positivos. Premiação, não que a gente busque premiação, mas elas começaram a aparecer. Esse prêmio Nobis é um prêmio de inovação do Estado do Espírito Santo. A gente obteve o prêmio de inovação da região sul, não só do município de Anchieta, mas da região sul do estado. A gente nunca tinha participado de congresso do Conazeus com trabalho, com produção científica. A gente já começa a colocar a produção científica regularmente. A gente consegue colocar no Congresso Nacional de Epidemiologia produção científica regular, a gente consegue já no Congresso Internacional da PS pela primeira vez em Cuba. O Índice de Qualidade de Vida, o FIGEM, aqui do estado do Rio de Janeiro, a gente obteve o segundo qualidade de vida do estado do Espírito Santo e a 49 do Brasil. A gente saiu de 445 para 49. O IDSUS, polêmico ou não, a gente está numa faixa dos 6%, que está acima do 7%. E a gente conquistou o prêmio Sérgio Arouca de Gestão Participativa no ano de 2011. Então, a gente vai quase que encerrando aqui, não com a mensagem, mas com uma lembrança de que uma pessoa chegar aos 65 anos de vida e com qualidade de vida, a assistência médica, que a gente coloca aqui como assistência de saúde, ela representa apenas 10%. E a atenção primária, estratégia de toda a família tem um papel importante de indução da intersetorialidade de todo o município, de uma política pública para que fatores bem maiores, ou seja, isso aqui é regra de Pareto pura, fatores bem maiores, fosse considerado com maior peso. Época de eleição, o que se vê falar é só
alta complexidade, há uma necessidade que o setor saúde se preocupe também com pesos maiores do que assistência à saúde. Então a gente deixa aqui o nosso muito obrigado mesmo. O município de Anchieta está aberto até para médicos ou futuros médicos irem para lá. A gente precisa sempre de mais profissionais. Lá é vínculo efetivo. A gente deixa o nosso contato aí para alguma coisa, ok? Muito obrigado. Continuando essa mesa redonda, eu queria convidar o Dr. Paulo Polineto, médico de família e comunidade do Centro de Saúde Ingleses, em Florianópolis. O Dr. Paulo é preceptor da residência de Medicina de Família e Comunidade do Hospital Universitário Federal de Santa Catarina, mestre em Saúde Pública e doutor em Ciências Humanas. Por favor. Bem, obrigado, José, pelo convite, a comissão organizadora. É um prazer vir aqui para o Rio de Janeiro. Eu me sinto em casa aqui, até porque vários amigos bem próximos estão trabalhando aqui com vocês, fortalecendo a atenção primária do Rio. Diferentemente do palestrante anterior, eu vou me focar mais a minha apresentação na experiência do Centro de Saúde, que é o Centro de Saúde Ingleses. E aí o José Carlos e o André, que estão aqui, vão chorar de saudades, porque já trabalharam lá nos ingleses. O Lúvio também, que deve estar em algum lugar. A Nicole, que é residente de vocês, que também fez estágio lá. Então é um Centro de Saúde conhecido para muitos aqui. Centro de Saúde Inglês em busca dos princípios da APS. Eu pensei um título assim, meio Indiana Jones, em busca do... Porque eu tô lá desde 2007, mas de algum modo já acompanhava o trabalho lá dos ingleses, trabalhava num centro de saúde próximo, e depois fiquei um ano como coordenador de uma regional, um distrito. E o José Carlos era coordenador lá dos ingleses, trabalhamos juntos. Então eu venho acompanhando um pouco essa história desse centro de saúde já há algum tempo. E a gente segue em busca, né? São muitos desafios. Acho que a forma como é organizar a atenção primária no Brasil nos coloca algumas vantagens e algumas dificuldades para a gente conseguir ter essas palavrinhas, ou organizar de um melhor modo essas palavrinhas-chave que eu coloquei ali. Acesso, que no Brasil é muito forte também o termo acolhimento. Abrangência, porque para a Bárbara Stafford, por exemplo, ela coloca comprehensiveness, né? Ela coloca abrangência, que seria... E a gente acabou traduzindo mais como integralidade, olhar a pessoa como um todo, mas pelo menos para o Hemisfério Norte é muito forte a ideia de carta de serviços, oferecer serviços, resolver a maioria dos problemas do centro de saúde. A gente às vezes foca um pouco mais na questão da olhar a pessoa como um todo, mas não resolve o problema, eventualmente, que ela tem, né? Olha a pessoa como um todo, mas não tiro a unha encravada que está incomodando a dor dela. Longitudinalidade, que também em alguns lugares tem a ideia de continuidade do cuidado, e a coordenação. Eu vou passar um pouquinho em cada um desses temas, e já faço uma propaganda para amanhã, quem puder assistir, que a gente vai falar um pouquinho mais aprofundadamente sobre o tema do acesso, amanhã à tarde. E hoje eu vou passar um pouquinho só sobre cada um desses, né? E coordenação do cuidado também, que é um desses 4 principais princípios da atenção primária. Claro que o Centro de Saúde Inglês não está isolado, está dentro de um contexto maior, que é a organização do sistema de saúde em Florianópolis, que acho que vem num crescente, vem se organizando muito bem nos últimos 10 anos. Florianópolis está aqui a ilha, para quem não conhece, a ilha e um pedacinho do continente, né?
Deixa eu ver se eu aponto ali para vocês. Então esse pedacinho também pertence a Florianópolis. Tem 420 mil habitantes, 50 centros de saúde, de atenção primária, são 110 equipes de saúde da família, 2 UPAs, infelizmente estão construindo uma terceira UPA no continente, e 3 policlínicas de especialidades. Nos últimos 10 anos passou de 50 para 110 equipes, um crescimento maior da atenção primária é recente. Isso dá uma cobertura de quase 100%, né? Se você colocar 4 mil habitantes por equipe. Não é só a expansão, é uma expansão com qualidade, porque em torno de 70% a 80% dessas equipes tem médico de família com residência ou com título de especialidade. Então, apesar dessa característica geral, que eu acho que é o contexto que a gente está inserido, claro que as equipes se desenvolvem de uma maneira muito particular, né? E aí em Florianópolis a gente vai ter, como aqui no Rio e outros lugares, uma grande heterogeneidade na rede, né? Esse é o Centro de Saúde Inglês, então, que eu estou desde 2007. E aqui eu construí então uma linha do tempo, que pega aí desde o Núlio, depois o Zé, do Centro de Saúde. Como é que vem crescendo, né? Vocês veem, vamos tentar achar aqui a luzinha. Opa, tá aqui. Então, lá em cima, dá para ver a ampliação das equipes. Primeiro não era a equipe Saúde da Família, porque na década aqui de 80 até 96 ainda era o BS, só a partir de 96 que ele vai passar para a Estratégia de Saúde da Família. Esse aqui era o Centro de Saúde, que tinha um prédio pequeno. Depois, lá para frente, ele vai passar para um centro de saúde maior, que é aquele que eu mostrei a foto. E mais recentemente já são 2 centros de saúde, antes com 7, agora há 2 meses estamos com 8 equipes. Isso para atender uma população que não apareceu ali, está aqui no meio, né? População que passou, chegando a uns 30 mil pessoas hoje pelo IBGE. E o nosso centro de saúde é responsável por aproximadamente 24 mil pessoas dessas 30, com 6 equipes. Aqui eu tenho que colocar um pouquinho o modelo. E acho que cada centro de saúde aqui do Rio, de vários lugares, poderia fazer uma linha do tempo, porque as pessoas que vão passando por ali vão construindo e destruindo, enfim, coisas. Então, eu acho que vem numa evolução esse modelo nosso, até chegar no modelo atual, que eu acho que favorece o acesso, favorece a longitudinalidade, favorece a abrangência do cuidado e a coordenação do cuidado. Há 2 anos, mais ou menos, a gente fez uma última mudança que, talvez o grande diferencial em relação aos modelos anteriores, eu vou trabalhar isso melhor amanhã, né? Mas talvez o grande diferencial em relação aos modelos anteriores é que ela é muito pouco centrada em programas. Nós não temos vagas reservadas para hipertensos, diabéticos, gestantes, etc. A ideia é que todos consigam acesso no máximo 48 horas e que a gente possa dar conta da demanda que a pessoa trouxe. Até quando veio a moça do PEMAC, a pesquisadora do PEMAC veio me entrevistar, eu era responsável pela equipe, então ela dizia, você tem vaga reservada para gestantes, para hipertensos, para diabéticos? E eu falava não, todo contente, né? Eu sei que eu perdi um monte de ponto. Devo ter perdido uma grana danada. E ela nem entendeu. Não, aqui a gente não reserva vaga, porque reservar vaga significa perder vaga. Utilizar mal a agenda, né? Então, rapidamente, em relação ao acesso, só dentro do Centro de Saúde Inglês são agora 6 equipes. Mas a nossa equipe sempre trabalhou um pouquinho diferente das outras, né? E agora algumas outras foram atrás, mas é legal que a gente tenha essa liberdade de construir um pouco o modelo, né? Então a nossa equipe trabalha de uma forma que eu vou contar melhor para vocês amanhã. Mas esse foi o cartãozinho, um cartão de visitas que a gente fez já há 2 anos, e que nele a gente colocava então o nosso nome, a nossa apresentação e também a forma como a pessoa poderia nos contactar. E aí nós criamos um e-mail, tem um blog, tem um Twitter e o telefone celular que fica com a gente de saúde nesses horários que estão ali. Agora a gente ampliou para as 8 às 11 e para umas 5,
para umas 4. E o agente de saúde também marca consultas. Já está começando a acontecer também das pessoas ligarem e quererem falar conosco, com o médico, com o enfermeiro. Deixa um recado para a gente de saúde e a gente retorna no final do dia para falar diretamente com os pacientes. E esse cartão, no verso, ele tem uma orientação simples sobre como que as pessoas podem acessar o centro de saúde. Por telefone, já orientando a pessoa que ela poderá ser atendida pelo médico de família, por uma enfermeira ou por um médico residente, que todos farão o melhor para ajudar. E quais são os resultados? Eu tenho também já alguns resultados em termos de indicadores de saúde, mas esse impacto é mais difícil de medir e leva mais tempo. Eu vou trazer para vocês mais algumas coisas em relação ao atendimento, a quantidade de consultas e também ao perfil de pacientes que estão sendo atendidos. Então dá para ver que nesses últimos anos a gente aumentou o total de atendimentos. Isso aqui inclui, por mês, né? Então são 6 mil, são todas as pessoas que passam no centro de saúde. Não somente tem consultas médicas, né? Vacina, curativa, etc. E vocês veem ali embaixo que aumentou também o número de pessoas diferentes atendidas. A gente está ampliando o acesso para pessoas que antes não frequentavam o centro de saúde. Em relação a consultas médicas e enfermagem, um grande aumento no número de consultas médicas e um aumento razoável no número de consultas de enfermagem. O enfermeiro atende todas as situações, especialmente nas primeiras 2 horas da manhã e da tarde, que ele também faz parte da demanda espontânea. Aqui, especificamente em relação à consulta médica, em relação ao número total de consultas médicas por semestre, chegando a 14 mil nesse semestre agora de 2012, vai chegar a 28 mil então no final do ano, e ali embaixo o total de pessoas diferentes atendidas. Então a gente está ampliando o acesso e ampliando o acesso para pessoas que não frequentavam antes. Esse é um indicador interessante que dá para tirar do nosso InfoSaúde, lá do nosso prontuário eletrônico, que é o número então de pessoas repetidas. E dá para ver que a média da nossa equipe, que é o que está ali embaixo, é em torno de 15% de consultas são repetidas de pessoas em 6 meses. E já no centro de saúde como um todo, isso está em torno de 20%. Eu levantei esse dado em relação a outros centros de saúde que trabalham com agenda mais programática, e às vezes eles chegam a 40%, 50% dos atendimentos em 6 meses são das mesmas pessoas. Então eles têm, vamos dizer, 3 mil pessoas na minha área, só que eu fico atendendo os mesmos 1.000 por 1 ano, por 2 anos. Isso não é acesso, né? Esse gráfico mostra um pouquinho como é que essa mudança impactou isso em relação a consultas médicas e ao modo de acesso e ao número de faltas. Então a linha azul, aqui embaixo, claro que isso aqui é mais do que isso, mas havia muito pouca vaga para urgência e a maioria das consultas eram pré-agendadas, eram programáticas. E nesse modelo a gente vem aumentando, né, em 2011 e agora, o número de consultas, que eu não vou chamar de demanda espontânea versus programada, porque no nosso caso, mesmo a demanda espontânea ela é agendada, porque a pessoa liga, marca por telefone, por exemplo. Mas enfim, a maioria das consultas realizadas em menos de 48 horas e uma outra parte em mais de... São retornos que você agenda com uma pequena cirurgia, enfim. E vocês veem que caiu o número de faltas. Aqui o mesmo gráfico em relação à enfermagem, que também houve um aumento da enfermagem em relação ao atendimento rápido das pessoas. Percentual de faltas nas consultas, de médicos de família e de enfermeiros. Vocês veem que caiu de 17% daquele modelo mais engessado, programático de antes, para próximo de 5%, que é o número de faltas que a gente tem hoje. Enfermagem tem um viés ali, porque o preventivo, a gente está mudando isso agora, inclusive por ter percebido isso. O preventivo ainda é uma coisa muito programática, ele vai agora passar a ser feito por médicos e por enfermeiros, no mesmo fluxo que são feitas outras coisas. E tinha uma questão da sala, que só tinha que ser naquela sala o preventivo, e agora a gente definiu que todas as salas vão servir para coleta de preventivo, independente se tem marca ginecológica ou não. E aí acho que vai diminuir esse número de faltas na enfermagem. Aqui em relação ao tempo de consulta, que obviamente caiu. Eu mostrei isso aqui para um amigo nosso que é físico.
E daí ele falou, mas isso é ruim, né? E eu tentei dizer para ele que isso é bom. É bom que a nossa média de consulta passou de 18 minutos para 12. Porque a gente não está com as agendas tão fechadas, de 20 em 20, e organizou agendas mais flexíveis. Então, a gente tem pessoas que precisam, e a gente dá conta de resolver um problema em 5 minutos. A gente resolve em 5 minutos um problema. Tem pessoas que vão precisar de 40 minutos, a gente vai dar 40 minutos para ela. Mas a agenda está respeitando a necessidade da população e não um número programático ali. Em relação à enfermagem, aqui elas produziam muito pouco. Isso aqui eram consultas meio de corredor, assim, quando pegava o enfermeiro por acaso. Como eles passaram a assumir mais todo tipo de demanda, a isso que eu atribuo esse aumento do tempo de consulta da enfermagem. Ele está lidando com situações que ele não estava acostumado a lidar, enfim, não se sentia preparado para atender. Em relação ao e-mail, eu vou falar melhor isso amanhã também, mas aqui da nossa equipe mostrando como foi esse aumento da utilização do e-mail pelas pessoas e quais são os principais temas. Metade dos e-mails que a gente recebe é para marcar consultas. E a outra metade se divide, são informações de saúde ou informações sobre os fluxos de atendimento no centro de saúde. A nossa equipe tem no nosso cadastro hoje 360 contatos de e-mails, só da nossa área, que são pacientes só da nossa área. Se você coloca que é um contato por casa, por residência, eu tenho provavelmente mais de 1.200 pessoas que conversam com a nossa equipe por e-mail. Em relação ao telefone, isso aqui é uma amostra de 8 meses, até de maio a fevereiro de 2012. O telefone é usado especialmente então, pelo agente para fazer o agendamento de consultas naqueles períodos iniciais. E a gente chegou em alguns momentos a ter 50% das consultas desse período inicial pré-agendadas por telefone. Então a pessoa, antes de sair de casa, o telefone, a gente fala, não, pode vir agora ou vem à tarde. Então facilita muito o acesso. Então eu vou falar mais sobre o acesso amanhã. Hoje eu estou querendo passar rapidamente por esses princípios que a gente busca incansavelmente. Após melhorar o acesso, a gente começou também, paralelamente, tentando melhorar um pouco a nossa carta de serviços. Oferecer mais serviços para a pessoa no próprio centro de saúde. Isso envolveu várias medidas. Uma delas é a própria equipe comprar alguns equipamentos para fazer pequenas cirurgias, por exemplo. E também fazer minicursos. A Associação Catarinense de Medicina de Família fez minicursos, por exemplo, para todos os médicos de família, em manobras ortopédicas, infiltrações. Isso aumentou muito a nossa resolutividade, que vai aparecer aqui. Então, isso em relação a todos os médicos, né, dos ingleses, passou em 2010 de uma taxa de 15% de encaminhamentos para em torno de 11, 12% agora. Só que isso não é homogêneo entre as equipes. E aqui vai aparecer um pouco isso. Isso são os encaminhamentos de um ano de alguns centros de saúde escolhidos em Florianópolis, que chega nesse centro de saúde aqui. Eu não acho aqui. Então, num centro de saúde chega a 24% de encaminhamentos. E no recordista, que é o Saco Grande, que é o nosso principal concorrente lá de atenção primária, eles conseguem fazer 10%. O nosso centro de saúde está encaminhando 12%, que foi aquela média que vocês viram, só que a nossa equipe, especificamente, que inclui eu e o médico residente que trabalha comigo, está encaminhando 5,8% por ano. Eu fiz um levantamento assim, de 4 a 6% é a média de encaminhamento dos médicos de família europeus. Eu tinha um trabalho lá que estava inclusive avaliando equipes que encaminhavam mais do que 6% na Inglaterra, porque eles achavam estranho. É bizarro. Então, se ali tem 24% do centro de saúde, é um negócio que a gente tem que pensar. É interessante, eu fiz uma comparação daí entre as especialidades mais encaminhadas no centro de saúde no nosso e comparando com a nossa equipe. Oftalmologia, sabidamente, né, é o maior. Só que 90% disso aqui é para troca de dentes, é refração, que na maioria dos países do mundo não é feito por um médico que estudou 9 anos, é por um técnico, um optometrista. E depois vem algumas especialidades médicas, que a nossa equipe acho que conseguiu diminuir. Se vocês compararem, vai aparecer oftalmo aí com 26%,
que é o que a gente não está resolvendo, porque a gente ainda não tem um autorrefratômetro digital, que algumas equipes estão querendo ter. E depois vem especialidades não médicas na nossa área, psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia. Aqui, enfim, é um punch para biópsia, que aí custa R$70. E a gente decidiu comprar, enfim, são coisas que você pede às vezes para a gestão e não vai vir. E aí a gente decidiu comprar e temos feito muitas biópsias lá e sempre está encaminhado. Um eletrocautério, que a própria equipe também resolveu comprar, e ajuda muito a fazer pequenas cirurgias, porque às vezes você fica até com uma certa preguiça de parar ali, tirar um nervo, alguma coisa, vai sangrar e tal, e com cautério é muito mais rápido. Em relação à coordenação do cuidado, alguns passos, porque a gente percebe, não sei como é que é para vocês aqui, mas ali nos ingleses é uma população de classe B, C, D. Tem muito pouca gente de classe A e muito pouca gente de classe E. E esse público, eles, enfim, vão no médico de família, no centro de saúde, mas vão muito nas UPAs, tem uma UPA que fica próxima, e usam muito as clínicas particulares também que tem no bairro. Então a gente está se esforçando muito para tentar fazer com que as pessoas consultem só com a gente, né? E que sempre busquem primeiro a gente antes de sair fazendo shopping, né? Mesmo assim, com todo o acesso que a gente ampliou, foi até meio frustrante um pouco pegar esse gráfico, mas aqui a linha, isso aqui são os usuários de cada um desses centros de saúde que foram à UPA em 2010 e 2011, né? No nosso caso, em torno de 900, 950 pessoas, está até estável ali a linha. Acho que foi uma vitória não ter aumentado, mas ela não diminuiu como esperava. Em torno de 900 pessoas por mês, 1.000 pessoas por mês vão à UPA, que são nossos pacientes dos ingleses. Por outro lado, tem outros centros de saúde que estão aumentando, né? Como a linha vermelha ali. Uma das grandes dificuldades nossas desafios para diminuir esses pacientes nossos que vão às UPAs é ampliar o horário de atendimento. A gente trabalha das 8 às 5 só com as equipes da família. Outra coisa que a nossa equipe passou a fazer, e outras equipes também, é fazer a própria regulação dos encaminhamentos. Que isso ficava meio que centralizado numa sala com administrativos e extraviavam muitos documentos, perdiam. A pessoa ia então na UPA ou numa outra clínica particular, trazia esse encaminhamento, você nem sabia, ela estava sendo encaminhada por card, enfim. Então o que nós fizemos é tentar filtrar isso. Então, todo encaminhamento que chega de fora, as próprias equipes pegam esses encaminhamentos para ver se realmente são necessários. Além disso, os nossos encaminhamentos, a nossa própria equipe que regula. Isso faz com que eu possa ter um controle, eu sei exatamente todo dia todos os pacientes que estão na fila de espera e para que eles estão esperando. Isso ajuda em vários sentidos. A pessoa às vezes vem consultar para saber como é que está o encaminhamento. Eu consigo ver na hora se ela está esperando ainda ou não, o que houve. Como eu estou usando o tempo todo o sistema de marcação, eu sei quando abrem vagas para cardio, tal, enfim. E aí eu puxo rapidamente a minha lista de pacientes e consigo colocar essas pessoas para consultar. Então, aqui em abril de 2012 eu tinha 348 pessoas da minha área esperando algum tipo de encaminhamento ou exame. A maioria oftalmologia. Bom, a longitudinalidade, é até interessante que eu fui buscar alguns artigos que falassem do problema da fixação de médicos de família e enfermeiros, mas você não encontra muito estudo sobre isso na Europa, porque não é um problema para eles. A gente, quando passou lá pela Espanha, enfim, conheceu o médico de família de outros lugares, quando a gente falava que aqui no Brasil o médico de família não fica mais de 2 anos no mesmo lugar, eles achavam estranho, assim, uma coisa bizarra, né? Então, quando eles falam lá de continuidade ou longitudinalidade, eles acabam falando mais de coordenação do cuidado. Assim, fora do horário de atendimento, você consegue falar com o seu médico de família, então eles se preocupam mais com isso. Mas eu achei um estudo comparando os Estados Unidos e Reino Unido que é interessante. E talvez porque nos Estados Unidos sim seja mais difícil ter essa questão de acompanhar com o mesmo médico de família. Então ele pergunta ali,
Tem um lugar particular que você vai quando se sente doente ou precisa de alguma informação de saúde? 88% dos americanos tinham e 98% dos britânicos. Tem um médico regular que você vê, nesses casos, 79% dos americanos, 86% dos britânicos. Entre esses médicos regulares, você sempre vê o mesmo médico? Consegue ver? É o mesmo médico. 64% dos Estados Unidos, 81% das vezes no Reino Unido. E quão importante, eu pergunto interessante, quão importante é para você ver o seu médico quando você precisa? Era mais importante para os americanos, porque talvez seja mais difícil para eles conseguirem 92% e 70% para os britânicos. E aí acho que a parte mais interessante desse gráfico, que é há quanto tempo você tem um médico, o mesmo médico, né? Que está ali embaixo. Menos que 1 ano, 1 a 2 anos, 3 a 5 anos. Você vai ver que para os americanos raramente passa de 5 anos. E quase 70% dos britânicos acompanham com o mesmo médico há mais de 6 anos. E 44% há mais de 10 anos. Viu, Zé? Por isso que eu vou ficar lá nos ingleses. Então aqui é para o Zé e para o André e para o... Não sei se o Duque tem que matar saudades. Dona Lourdes e a Granaíra, que são as... Elas sim são exemplos de longitudinalidade, porque a Dona Lourdes está há 30 anos no mesmo centro de saúde. Aqui iniciativas que a gente fez, assim, para conseguir organizar o serviço desse jeito, a gente teve que conseguir, todo médico e enfermeiro tem o próprio consultório. A gente começou a personalizar também as salas, então as equipes têm cores, a gente pintou cada um desses consultórios em duplas com as mesmas cores. Azul, laranja, que é a minha equipe, lilás. Questão da ambiência, né? Não sei porque que serviço público tem que ter aquelas fileiras de cadeira como essas aí, né? Que aqui até faz um sentido, porque alguém está apresentando alguma coisa. Mas pessoas estão esperando, não precisam ficar com um banquinho atrás do outro. Então fazer uma sala de espera agradável, colocar plantas. Temos muitas atividades de grupo, apesar de ter esse foco no atendimento clínico e atender a demanda das pessoas. E uma outra experiência exitosa, que vale a pena trazer aqui, a gente, cansado de falar, o profissional de saúde sempre está falando para o paciente, tem que comer frutas, comer mais frutas, fazer 6 refeições por dia, 3 de frutas no meio, né? E a gente mesmo, quando vai na cozinha do nosso centro de saúde, a gente toma café e come bolacha. Né? Então, eu acho que... Biscoito, tem muita atividade, acho que a gente fica muito com essa história de que a gente tem que fazer prevenção e promoção, no sentido de falar para os outros o que eles têm que fazer. Isso é muito pouco eficaz e a gente mesmo não faz nada disso. Né? Então a gente semanalmente recebe um carregamento de frutas no nosso centro de saúde e tem sido um sucesso já há 1 ano e meio. E a gente fez uma horta também, nos fundos, e ali foi uma melancia que foi fruto da nossa horta. Está ali o Gabriel todo contente, porque ele é o médico residente que coordenou a horta dos ingleses. É isso, obrigado. Quero agradecer ao Dr. Paulo pela apresentação, mostrando que são soluções que muitas vezes estão na nossa mão, mas que também precisam de que nós tenhamos uma certa autonomia, para poder gerenciar um pouco a nossa estratégia junto com a equipe. Dando continuidade, queria convidar o Dr. Daniel Sorans, que é subsecretário de Atenção Primária, Vigilância e Promoção da Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.
Alô. Bom, depois dessa super apresentação aqui do Paulo Poli, apresentando o Centro de Saúde dos Ingleses, fica difícil aí para a gente apresentar experiências inovadoras, né? De novo, matar um pouquinho a saudade, falar um pouquinho do Centro de Saúde que eu trabalhava, no Centro de Escola Germano Simval Faria, da Fiocruz. Essa era a minha equipe de trabalho. Estou tentando ver se a gente induz aí a todo médico de família da Secretaria a começar a apresentação, sempre apresentando aí a sua equipe e a sua unidade. Quem sabe um dia a gente chega aí num padrão aí, igual os ingleses fazem. Não os ingleses sendo só dos ingleses, mas os britânicos. Bom, a nossa equipe ficou muito maior lá da Secretaria, isso aí é a nossa estrutura. Bem-vindo ao Rio de Janeiro e, de novo, falar um pouquinho dos nossos problemas, o quanto a gente reduziu da mortalidade infantil, as despesas. Mas eu queria chegar um pouquinho nas nossas experiências exitosas aí. Bom, uma das coisas mais importantes para a gente lá na Secretaria é vincular pessoas a pessoas e a gente ter uma longevidade da atenção. O que para os países da Europa, para quem tem um só da família mais consolidado, já é mais natural, para a gente no Rio de Janeiro não foi tão simples e ainda não é tão simples. O Rio de Janeiro tinha um centro de saúde de referência para cada região administrativa da cidade até 82. Então, até 82, todo mundo na cidade do Rio de Janeiro sabia qual que era a sua unidade de referência. Em grande parte dessas unidades, as pessoas sabiam quem era o seu médico de referência. De 82 para cá, foram fechadas muitas unidades, a população cresceu demais, se inaugurou outras unidades não territorializadas, unidades que não faziam parte do sistema de saúde público, entraram para fazer parte da Secretaria Municipal de Saúde, e a gente perdeu isso. Uma das principais coisas que ajudou a gente impulsionar esse sistema foi ter uma territorialização clara e a gente saber quem é o responsável por aquele território. Até esse ano, e a nossa previsão era até janeiro desse ano, essa territorialização ser muito forte e ser cada vez mais forte, a obrigatoriedade da pessoa ser cuidada por aquela equipe que era responsável por aquele território. E assim está acontecendo, e assim a gente tem induzido para as pessoas estarem procurando a sua unidade. Os mapas foram colocados na porta das unidades, quase todas as unidades de saúde têm seu mapa, a lista de CEPs foram distribuídas nas unidades, a gente insistiu muito para que isso pudesse acontecer. O que gerou isso? Quem não tinha um centro de saúde ou uma unidade de saúde da família para atender, estava jogado a um centro de saúde que cobria, e que ainda cobre algum deles, 350 mil pessoas. As unidades de saúde da família começaram a trabalhar com um território bem definido, e as pessoas começaram a perceber que existia, e aí perceber com mais clareza, que existia uma carência de serviços de atenção primária na cidade, o que até então as unidades que tinham faziam o possível para dar conta daquelas pessoas, não davam conta, e realmente as pessoas saíram com a sensação, com a percepção de que aquele seu problema tinha sido resolvido ou que o sistema não ia funcionar mesmo e só deteriorava o sistema. A partir desse ano a gente começa, e aí provavelmente pós o período eleitoral, um cartão onde as pessoas possam mudar de equipe ou trocar de equipe dentro da própria unidade. Quando a gente tiver uma cobertura maior, a gente pretende aí ter a possibilidade de mudar entre unidades. Bom, a longitudinalidade do cuidado, e aí as clínicas da família vem trabalhando isso com bastante seriedade, e a gente pode pegar a maioria dos nossos médicos hoje, não posso falar a maioria, mas os médicos mais antigos da rede, os médicos que sobraram na rede,
estão há mais de um ano numa equipe de saúde da família, e a gente tem uma das menores rotatividades aí de equipe de saúde da família do Estado. A coordenação do cuidado, e esse papel de coordenação do cuidado, gradativamente vem sendo fortalecido aí pelas unidades. Hoje, diversos exames só se consegue agendar numa unidade de atenção primária. Os especialistas e a atenção secundária cada vez está mais fechada aí para a entrada direta. O Rio de Janeiro é a cidade que tem maior número de oferta de consultas de especialidade e de procedimentos diagnósticos do país per capita. Ninguém tem tanto especialista na rede igual a gente. Qual o nosso maior problema? As pessoas entram diretamente para esse especialista sem passar pela atenção primária. Estava aqui no intervalo, a Rosenil, uma agente comunitária de Santa Maria, não sei se ela está aí ainda, me abordou e falou: olha, estou com um problema no meu CISREG, a minha unidade, o CISREG está demorando para rodar e precisa comprar mais vaga, precisa implantar mais atenção secundária, que é a primeira coisa que as pessoas colocam. E o nosso problema no Rio de Janeiro é diferente. Nosso problema não é implantar mais vaga ou ter mais especialistas. Nosso problema é tirar os pacientes que não são das especialidades na atenção primária. Tirar aquela pessoa que está procurando um pediatra ou que está demandando a pediatria, que deve ser atendida pelo seu médico de família. E aí, mais grave é acesso à neurologia ou à neuropediatria diretamente, sem passar pela atenção primária. Quando a gente olha, e aí a gente começa a partir desse ano a fazer a regulação dentro das próprias unidades, os médicos das unidades ganharam, os responsáveis clínicos, uma senha de regulador do CISREG, aquele mesmo sistema, para poder fazer essa regulação interna aí da sua própria unidade. E a gente começa a ver com muita clareza como a gente encaminha muito mais do que a gente deve, e como a gente precisa aí focar em algumas áreas de conhecimento para os médicos da rede e para que a gente possa ser mais resolutivo nas unidades. Então, exercendo muito mais forte também o papel de gatekeeper, o papel aí de barreira nesse sistema, e o papel de proteção a esse paciente, que ele não consuma serviços desordenados, e proteger a criança e as outras faixas etárias também. Outra inovação que para a gente pode apontar aí como uma experiência exitosa, que para a gente é super importante, é a carteira básica de serviços. Uma unidade de saúde precisa saber qual o seu caráter, o que ela tem que oferecer. Se ela não oferece hoje, como acontece muito ainda na nossa rede, ela precisa saber quais são as estratégias, ou aquele gerente, aquela equipe, quais as estratégias que eu preciso adotar para que eu possa oferecer uma carteira de serviços. Um exemplo simples é sala de vacina. Muitas unidades na cidade do Rio de Janeiro não tinham sala de vacina. Quando a gente põe que sala de vacina é básico, é obrigatório para uma unidade de atenção primária, a gente consegue fazer um planejamento para que todas tenham. Um pouco mais elaborado, inserção de DIU. Todas as unidades têm que realizar a inserção de DIU, preferencialmente todas as equipes. Então, a gente começa aí com um monitoramento semanal, que o Zé Carlos faz a partir do carteirômetro. A gente pode ver qual unidade não faz e qual precisa de maior investimento para isso. E aí envolve desde questões que a maior parte da rede não faz mesmo, precisa começar a fazer, como desintoxicação alcoólica, pequenas cirurgias, até coisas muito simples e muito básicas que algumas equipes não fazem até hoje, que é um copo citológico ou algum procedimento aí de pediatria. Monitoramento, e aí outra preocupação aí da gestão é a lei dos cuidados inversos, e o André tem sempre colocado isso para a gente. Nem sempre as áreas em que a gente tem maior cobertura ou onde a gente tem maior demanda das pessoas é realmente a área que a gente precisa mais investir, e isso tem sido trabalhado aí com as equipes como um todo. Um exemplo é nas unidades onde eu tenho maior problema de lotação de médicos, de ter profissionais médicos nas equipes, sempre se completa primeiro a equipe que
está mais perto do asfalto, a equipe que tem melhor condição, que reivindica mais, para depois completar uma equipe que está numa área mais carente. Outra questão que a gente coloca aí, que para a gente é super importante, é o incentivo para o melhor desempenho clínico. Isso ainda não acontece na nossa rede de maneira geral, mas gradativamente cada equipe está conseguindo informar os seus indicadores no prontuário eletrônico. Diferente dos ingleses, que a gente lá não dos ingleses da Inglaterra, mas dos ingleses lá de Florianópolis, que já tem 12 anos de implantação de um prontuário eletrônico, já tem muito tempo de estrada aí, que as pessoas estão muito acostumadas com os nossos prontuários eletrônicos. Isso ainda não é uma realidade. A gente ainda apanha muito na implantação e na capacitação das pessoas na usabilidade desse prontuário. E eles talvez sejam um dos principais entraves para a gente avaliar o nosso desempenho clínico. Gradativamente as pessoas começam a utilizar o prontuário, começam a apontar as suas falhas e ele começa a evoluir. Mas o nosso pagamento por desempenho foi uma cópia do pagamento de desempenho dos portugueses, da reforma dos cuidados primários de Portugal, e eu acredito aí que no ano de 2012 e no ano de 2013 ele vai trazer grandes resultados aí para a população e para os próprios funcionários. Estou voltando. Bom, para fechar aí eu queria colocar que algumas coisas a gente faz para resolver o problema do paciente, outras coisas a gente tem feito para resolver o problema dos profissionais. Muitos problemas que são colocados ainda para a nossa rede no dia a dia são falsos problemas, eles não são reais, eles não são o foco e não merecem o foco da atenção do gestor ou investimento do gestor. Intencionalmente, muitas vezes, as pessoas tendem a deslocar o seu problema para outros níveis de atenção. O nosso maior problema hoje no sistema de regulação, o nosso maior problema no resultado clínico dessa rede é a gente aumentar a nossa resolutividade, a gente aumentar a responsabilização das nossas equipes ou a capacidade das nossas equipes resolverem. Algumas equipes já vêm demonstrando isso com muita clareza. Eu posso citar aí a Felipe Cardoso, lá na Penha, o pessoal da Rocinha, algumas unidades da Zona Oeste, a Kelly Cristina, tem mostrado que é possível a gente encaminhar muito menos, é possível a gente resolver muito mais os problemas dentro da sua própria unidade e que o investimento deve continuar acontecendo na atenção primária, que elas podem dar melhor resultado para os outros níveis de atenção. Eu agradeço muito, é a minha última fala aqui no Congresso, eu só tenho a oportunidade de ficar no dia de hoje, tive essas duas oportunidades, e volto a palavra para o nosso coordenador. Obrigado. Obrigado, Daniel, pela apresentação. Alguém esqueceu? Gente, a gente vai ter um espaço agora para o debate, né? Queria convidá-los para a mesa, por favor. Antes eu queria dar alguns informes da organização do Congresso. Depois daqui do debate, a gente vai ter o Coral Municipal de Petrópolis, tá? Faria o programa depois de 17h30, mas deve começar às 18 horas, após nossa mesa aqui. Em seguida, nós vamos ter a abertura oficial do Congresso e a conferência de abertura, que vai ser feita pelo presidente da Confederação Ibero-Americana de Medicina de Família, a doutora Maria Inês Padula, né? Finalizando um coquetel com a apresentação do grupo de dança alemã da cidade de Petrópolis. Então, tem bastante coisa ainda, queria que vocês prestigiassem os eventos, né? Bem,
gente vai começar uma série de 3 perguntas. Né? Vamos começar uma série de 3 perguntas e aí a gente abre para a mesa, ok? Quem quer começar? Tem alguma coisa? Gostaria de perguntar para... Eu esqueci o nome dele, da casa dos ingleses. Isso, do Paulo, desculpa. Como você organiza a agenda da sua equipe com aquele sistema de marcação por telefone, com as marcações dos ACS, as suas marcações? Como que é feita essa organização para não dar confusão no dia a dia? Boa tarde. Eu queria fazer a seguinte questão por Paulo. Esse incremento no atendimento não descaracteriza um pouco a APS? Não fica uma coisa meio de UPA da família, um PS da família? Me parece que entra em contradição com a estratégia da saúde da família. Sei lá, fica esquisito. Safadinho. Não era essa a pergunta que a gente tinha combinado antes. Era outra. Você leu errado. Meu nome é Vinícius, sou mestre de família da Praia da Brisa. Aproveitando a pergunta do meu colega sobre também atendimento, também para o meu colega Paulo, os ingleses, né, que é uma referência também para a gente. Eu olhei uma ideia ótima, até que também estou até aplicando na minha unidade, estou vendo um resultado inicial significativo, que é o do cartão, né, para viabilizar a comunicação. Eu vi que no verso do cartão você determinava horários das 2 primeiras horas da manhã, da tarde, para sua demanda à mão programada. Como é que você lida com isso em relação ao princípio do SUS, da universalidade, da acessibilidade? No caso de outros pacientes necessitarem outros horários, como é que você lida com isso? Respondeu nesse bloco? Não, vamos... Essas 3 e a gente... Bom, obrigado pelas perguntas. Eu acho que, como vai ter mais uma mesa amanhã sobre acesso, talvez a gente vai poder discutir isso melhor até amanhã, né? A gente fez a mudança para esse modelo atual há uns 2 anos. E qual que era a ideia básica? Nas primeiras 2 horas da manhã e da tarde, isso aconteceu primeiro com a nossa equipe, depois com outras 4 equipes, a gente não tinha agenda, a gente iria atender as pessoas que chegassem no centro de saúde para aquele atendimento dia. Esse foi o primeiro modelo, e 4 das 5 equipes lá dos ingleses ainda continuam com esse modelo. A gente já está num passo que eu acho mais avançado. Como é que é esse limite em relação às vagas, né? No começo a gente colocou assim, não, para essas primeiras 2 horas eu vou atender mais rápido, mas eu quero que eu consiga atender todo mundo. Então eu e a enfermeira colocávamos 20 vagas para 2 horas, 20 de manhã e 20 à tarde. E outras 2 horas a gente colocava 6, porque daí é de 20 em 20 minutos as consultas, que é uma agenda mais programática, porque ela fica no prontuário mesmo. Nunca chegou a ocupar as 20 vagas, nosso recorde foram 17 atendimentos. As outras... mas a média ficava em 12. A média ficava em 12 atendimentos para 2 horas para o médico e para o enfermeiro, mais as outras vagas. As outras equipes fizeram isso de maneira diferente, porque a gente estava bancando esse modelo, enfim, e a própria equipe considera um sucesso e tal.
Mas outras equipes, por exemplo, que ainda continuam com esse esquema de senha, então às 8 da manhã e às 1 da tarde tem senhas para cada equipe, para demanda espontânea. Essas equipes definem o seu número de senhas, então não é homogêneo, né? Se a nossa equipe oferecia muitas vagas, outras ofereciam 10 ou até 6, às vezes, a chegar ao ponto de algumas equipes oferecerem menos vagas do que se atendessem de 20 em 20 minutos. Como é que está hoje a nossa equipe? Que eu acho que é o modelo mais interessante. Então, eu e a enfermeira oferecemos em torno de 15 vagas, só que não são senhas. As pessoas que estão esperando ali para consulta a dia, elas vão chegar no agente de saúde às 8 ou às 9 da manhã, enfim, e ele tem uma agenda de papel, ele tem um caderno e ele controla essas vagas. Eu ofereço 9 vagas, a enfermeira mais 6 vagas. Se a pessoa não conseguiu vaga para aquela manhã, porque tinha mais gente, o agente está autorizado a agendar para 48 horas, então ele pode agendar para a tarde seguinte ou para o dia seguinte. Para evitar essa coisa de ficar repicando, a pessoa tem que chegar várias vezes para... tive que ir 3 manhãs para conseguir uma vaga. Então, isso, na nossa equipe isso já não acontece, porque a pessoa vai e ou ela é atendida na hora, no mesmo dia, só que ela sai com horário agendado. Então, se ele foi o 10º que chegou aquele dia, e ele chegou às 8 da manhã, ele não precisa ficar ali esperando na sala de espera, porque incomoda aquela coisa de você ter 15 pessoas esperando ali com númerozinhos, com senhas. Então, em vez de ele receber a senha, ele recebe um horário. Você é o 9h50. Se quiser ir ali na padaria, enfim, volta aqui às 9h50. E esse horário, esse período, que é o período que o agente de saúde marca também por telefone, que eu coloquei no gráfico ali, que até 50% dessas vagas estão sendo marcadas por telefone. As outras 2 horas da agenda, da manhã e da tarde, a gente marca daí por e-mail, mas é mais uma questão burocrática nossa, porque como eu estou com o e-mail aberto, eu consigo marcar naquela agenda. E marca por e-mail, e também marca alguns retornos, algumas coisas que você, pequena cirurgia, que aí você precisa realmente de um horário específico para fazer. Temos um problema assim das 10 ao meio-dia e das 3 às 5. Porque aí as pessoas que chegam, o agente de saúde não estava ali e você vira o recepcionista, né? Porque a sala de espera é direto na tua porta, enfim, essas coisas que a gente faz aqui. E recomendo até, quem sabe, a próxima planta da clínica de família, enfim, é muito ruim ter a sala de espera na nossa porta, assim. É importante ter alguém que organize esse atendimento. E aí a gente ouve a pessoa, enfim, no corredor, etc. O que nós estamos conseguindo fazer agora é fazer o agente de saúde ficar às 4 horas. Ele vai ficar, então, das 8 ao meio-dia e da 1 às 5. Então ele está sempre organizando esse acesso, mesmo para as pessoas que chegam depois. E o nosso sonho, assim, mais para frente, é começar a trabalhar com horário expandido, né? Porque das 8 às 5, de segunda a sexta, não dá conta da demanda da nossa população. Eu me estendi um monte, e a pergunta do Armando assim, a principal diferença da UPA para a atenção primária é que na atenção primária deveria ser, ou costuma ser, o mesmo profissional que te atende. Então, a diferença entre UPA e estratégia de saúde da família, ou atenção primária, não é o fato de você ver 40 pessoas num dia e atender em 5 minutos ou 10 minutos. Não é isso que diferencia o atendimento da atenção primária com o atendimento de UPA. O que diferencia é que na UPA não existe continuidade. Nunca é o mesmo profissional que está te atendendo. Então, se eu estou atendendo lá, enfim, a cada 11 minutos, e estou atendendo 30 ou 40 pessoas no dia, não é um próprio atendimento, simplesmente porque eu sou o mesmo médico, a mesma enfermeira que está vendo aquelas pessoas, que é a principal característica da atenção primária. Não sei se... Mais 3 comentários, por favor. Boa tarde, Paulo. Meu nome é Cláudia, eu sou médica em Búzios e queria saber, em relação ao atendimento, você disse que você controla na hora do atendimento a agenda para encaminhamento, você já vê se tem vaga para o oftalmo ou não. Você também faz a marcação de exames complementares durante a consulta? Então, naquela mesma hora, você já marca um hemograma, um raio-x, faz encaminhamento, tudo junto. A sua ideia de aumentar e expandir o horário da unidade, seriam contratadas outra equipe para complementar o horário, ou seria a mesma? Não sei se seria Vamos esperar mais.
Enfim, esse é um projeto que a gente está fazendo com os 2 centros de saúde do bairro ali, que é Ingleses e Santinho, e com as 8 equipes. E é uma coisa que não está pensada ainda. Mas já conversei com vários dos médicos de família dessas equipes e eles aceitariam expandir, fazer mais 4 horas, eventualmente fazer em vez de 40, 44 horas semanais, ganhando hora extra. Tem interesse em fazer. E aí a gente poderia pensar numa expansão, porque claro que não é o mesmo médico, mas é diferente um clínico ou um pediatra da UPA atender a tua criança ou atender, enfim, um adulto que se acompanha, do que um médico de família ser o colega que está fazendo um rodízio no teu centro de saúde. Então a nossa ideia seria que fosse até as 10 da noite, alguma coisa assim, e nos fins de semana durante o dia, sábado das 7 da manhã às 7 da noite, domingo também. Então esse é vamos dizer, um sonho, e que é o que acontece em toda a Europa, é assim, são os próprios médicos de família que fazem o revezamento para atender as pessoas no final de semana e à noite. E, enfim, mas a minha ideia é que não fossem pessoas de fora, porque se vem um clínico de fora para fazer isso, aí sim é uma UPA, não é atenção primária. Eu sou a Kátia, sou da FRJ e queria parabenizar o Daniel. Eu acho que o trabalho que está sendo feito de investimento, sem dúvida, é muito importante na cidade do Rio de Janeiro. E tem 2 pontos que eu queria te perguntar, Daniel. O primeiro era em relação à meta de aumento de cobertura. Quando eu te vi a última vez na FRJ, você traçou um plano até 2016. Me chamou a atenção que da última vez que eu vi um membro da coordenação da atenção básica falando, ele me falou que 30% a gente já tinha alcançado esse ano de 2012, que parece que ia ficar por aí. Eu queria ter essa curiosidade no sentido de ampliar. E a segunda questão é a respeito do CISREG. Se há alguma perspectiva do sistema de agendamento passar a ser regionalizado. Me parece que uma grande questão é o paciente morar no Zil da Arnes e ser atendido em Bangu. Então, acho que talvez esse seja um desafio a ser resolvido. Bom, em relação à cobertura de saúde da família, inicialmente a gente acreditava que até 2016 a gente teria pernas para chegar financeiras aí de recursos humanos até 2016 com 100% de cobertura. Não é possível, a gente fez a maior ampliação possível aí nessa gestão, a gente ampliou 35% de cobertura. Eu acho muito pouco provável que a gente consiga ampliar na próxima gestão mais do que 35%. Então o que a gente deixou planejado foi, não é nada tímido, não é nada modesto, chegar a 70% de cobertura até 2016 e até 2020 100% de cobertura, quase 100% de cobertura, fechando aí os locais. A gente hoje já tem o local estruturado e os terrenos apontados em cada bairro que precisa construir uma nova unidade. Espacialmente, o Zé Carlos tem um mapa já de quase todas elas, e as CAPs já têm esse planejamento de onde a gente precisa construir. Então, nos próximos 4 anos, o planejamento é a construção mesmo até 70% de cobertura. É inviável pensar no SUS na cidade do Rio se a gente não tiver, no mínimo, 70%. Então, menos do que isso é impensável. Mais do que isso, a gente acredita não ter pernas e não ter uma série de recursos possíveis para estar conseguindo. Em relação ao CISREG, a partir do dia 1º/8, o CISREG todas as consultas agendadas a partir do 1º/8 já são regionalizadas, com a preocupação aí de sempre estar regionalizando os procedimentos por necessidade mesmo. Então, alguns procedimentos mais frequentes a gente faz o agendamento para a própria policlínica e regionaliza aquela policlínica. Então, as policlínicas todas serão regionalizadas por AP para os CELS, mas alguns procedimentos de maior complexidade a regionalização vai ser para a cidade mesmo, e aí não é possível. Muitos exames ainda vão estar sendo feitos no Rio Imagem, no centro, com o paciente vindo de Bangu. O Instituto de Traumatortopedia, que começa a colocar suas vagas, tem capacidade de zerar a nossa demanda por ortopedia no sistema, quando ele estiver funcionando full. Então, gradativamente, ele está colocando as suas vagas no sistema. Não tem jeito aí, a ortopedia mais especializada ainda vai ficar lá. Mas o restante
regionalizado e territorializado. Isso daí é uma etapa que a gente supera a partir do dia 1º/8, junto com os exames laboratoriais e com os exames e com o citopatológico, que começa a sair pela internet a partir de 1º/8, em toda a cidade, em 5 dias úteis o exame laboratorial e 10 dias úteis o compostológico, o citopatológico, a análise. É isso, assim. Eu queria fazer uma pergunta, olha, 2 comentários de 2 coisas importantes, eu acho que tu falou na tua apresentação. Uma é se de fato esses que estão indo na emergência, na UPA, são no horário que a unidade não está aberta. Acho que isso é uma coisa importante. Da experiência lá do Conceição, que eu estou gerenciando lá as 12 unidades do Conceição, infelizmente a população adscrita às 12 unidades, cuja mais antiga está fazendo 30 anos o ano que vem com o mesmo médico, essa população, 10% da população de Porto Alegre, é a terceira que mais ocupa a emergência do Hospital Conceição, que é uma das maiores emergências do sul do país. Então eu acho que, para não frustrar, né, a gente sempre vai ter uma quantidade, que eu não sei qual é o percentual, mas isso vai sempre acontecer, de pessoas que vão procurar os pronto-atendimentos por melhor qualidade que a gente esteja prestando na atenção primária. E eu acho que a gente precisa pensar sobre isso, o que é aceitável, né, e quando é que a gente vai ter que intervir nisso ou não. Né, porque eu acho que aí tem uma coisa também que é do que as pessoas querem. Né, o que as pessoas querem, e os ingleses, os canadenses dizem isso, eles são felizes e satisfeitos com seus sistemas porque eles têm acesso aos médicos, aos exames e aos medicamentos. Que é isso que a população quer, não necessariamente é o que a gente quer dar, mas enfim. E na urgência eles têm isso. Mesmo que a gente faça coleta de exames, etc., as pessoas às vezes preferem ficar 8 horas num lugar e vão fazer seu raio-x e seu hemograma. Então acho que essa é uma discussão que eu queria colocar, assim. E a outra é que eu acho que vocês estão de parabéns com a história de romper com a ação programática, mas eu acho que a resposta que tu tinha que ter dado para a PIMAC é que sim, vocês garantem as consultas das gestantes, dos hipertensos, etc. Porque senão a gente sempre vai ficar nesse conflito que é o jeito que a gente tem que trabalhar com a ação programática na atenção primária não é do programa vertical que tu só garante aquilo e não faz as outras coisas. Não é, tudo junto ao mesmo tempo, né? Quer dizer, o planejamento da Ruth lá, aquela carroça, tem que planejar tudo aquilo mesmo, é isso, é tudo, né? A gente vai ter algumas prioridades, enfim, né? Então eu acho que isso é uma coisa importante, porque o que vocês estão fazendo é, sim, vocês estão dando a resposta, né, de acesso à população, inclusive das ações programáticas, né? Então acho que isso é importante, porque senão fica parecendo que a gente, então, não tem que garantir, aí, bom, aí uma gestante tem que ir para, sei lá, passar por uma peregrinação, porque a gente mudou o formato também, eu acho que não dá para a gente retroceder tanto assim, né? Na verdade, te dar os parabéns, que eu acho que o que vocês estão fazendo é o que tem de mais moderno mesmo em relação à agenda, que é, sim, nós damos conta da demanda dessa população, inclusive de novos usuários e tal. Mas eu acho que a resposta é sim, a gente tem a garantia, senão a gente se perde aí nessa discussão. Legal, obrigado, Planara, pela... Não sei se eu espero daí mais perguntas ou... Tem mais alguém? Para o Dr. Paulo, eu sou Andréia, enfermeira do Centro de Saúde Escola da Lapa, no centro do Rio. Eu queria saber como é que você lida com essa questão da demanda espontânea, que na minha unidade a gente fez uma certa dificuldade, porque o paciente chegava como demanda espontânea e era sempre atendido pelo médico do acolhimento. Então, dificultava a agenda. Ele falava assim, não vou agendar com o meu médico da minha área, porque eu chego na demanda e sou atendido pelo médico que está no acolhimento. Então, dificultou a agenda e a própria adesão do usuário com o médico na área dele. Como que você lida com isso na sua unidade? E quanto tempo tem a sua unidade, como é que é o nome do lugar? Ingleses. Quanto tempo? Porque assim, para você ter essa coisa da demanda, estar sempre atendendo, e as questões também da organização da unidade, porque você sabe que a parte burocrática é grande, né? Como é que você lida com isso?
sei se mais alguém vai perguntar. Marcos. Meu nome é Marcos, eu sou médico de família da Rocinha, da Clínica da Família Maria do Socorro. Tenho uma pergunta para o Daniel, primeiro. A gente está vendo então essa mudança no CISREG que aconteceu na cidade, a regulação interna das unidades, a gente está começando a fazer isso, acho que nos capacitando bastante para dar conta das demandas mais comuns. Muita coisa ainda encaminhada antes da gente. Eu tô na clínica há 1 ano e meio, tem coisas que ainda não foram marcadas, já foram canceladas, eu sei, mas estão voltando agora. Então, grande parte sendo eliminadas, mas os encaminhamentos estão cada vez sendo melhor feitos. Então, ainda se encaminha, desculpa, mas cada vez menos vai se encaminhar um paciente com dorsalgia para o ortopedista, né? Vai ser uma avaliação cirúrgica. Eu preciso que esse paciente seja visto para ver se opera ou não. Qual é que está sendo feito o trabalho, ou se tem algum planejamento para capacitar a atenção secundária e terciária. Eu ainda vejo a atenção secundária do Rio, apesar de grande, mal utilizada, né? E talvez pouco capacitada, muitas vezes, né? Os pacientes voltam para a gente sem a resposta que a gente gostaria de ter. Que a gente mandou ele para lá e volta sem a resposta. Não sei se tem algum trabalho para isso. E a outra para o Paulo, na verdade é mais um relato, a gente poderia conversar sobre isso em outro momento. Eu tentei abrir a agenda, né? Fiz isso, agora esse ano eu estou com a residente, então o número de consultas não diminuiu, mas mudou o padrão da consulta, né? Somando a minha agenda e a dela, mas eu tomei um nó uma hora, né? Atendendo entre, acho que 500 pessoas por mês, enfermeira atendendo umas 300, as 20 que tu oferece não iam dar conta na Rocinha, que eu tenho uma população de 3.500 pessoas vulnerável, acho que todo mundo tem populações vulneráveis, né? Todo mundo acha que a sua população é muito vulnerável, pelo menos. Mas cheguei num ponto de não conseguir evoluir. Estava atendendo, estava garantindo acesso, mas agora com a chegada da residente, que são muito boas as residentes da nossa unidade, mas estou tendo que pensar um novo modelo, né? Eu acho que o plano da agenda aberta, com certeza, eu acho que todo mundo deveria pensar nisso, né? Pensar em oferecer o acesso do acolhimento com o seu médico, não com o médico que está de plantão na unidade. Acho que isso aconteceu isso lá antes de eu chegar na clínica. Quando eu cheguei já estava sendo regionalizado. Escala de plantão de médico é uma coisa que talvez ainda em alguns momentos acho que se discute isso, mas não deveria ser discutido, né? A equipe deveria ter responsabilidade total dos pacientes da sua área. Mas eu tomei um nó. Acho que talvez consiga passar isso, vou ter que estudar um pouco ainda a questão do acesso na nossa unidade. Não consigo tirar esses dados que tu tira, não sei se é do prontuário ou não. O nosso prontuário não nos oferece tudo isso, é um prontuário bom, com vários dados, mas depois queria que falasse um pouco das ferramentas que tu está usando para tirar esses dados, que são muito interessantes. Obrigado. Pode comentar. Bom, começando pela Claunara, em relação à UPA, enfim, eu não tenho essa ansiedade toda assim que eu vou conseguir fazer com que ninguém vá à UPA ou à emergência hospitalar, né? E acho que nós temos um papel no centro de saúde de tentar diminuir isso com essas coisas que a gente está fazendo. Mas vocês viram ali que mesmo fazendo tudo isso, ingleses mantendo-se estável com em torno de 1.000 pessoas por mês indo às UPAs. Claro que nesses 3 anos, ingleses também aumentou 1.000 pessoas por ano. Então, enfim, e o número de equipes se manteve o mesmo, 5 equipes. Eu acho que tem um papel da gestão, porque o gestor, né, do município, ele tem que pensar assim, faz mal essas pessoas estarem indo às UPAs. Assim, é caro, não é eficaz, enfim, e é iatrogênico. Assim. Basta ver simplesmente a taxa de utilização de antibióticos para crianças com febre, comparar a atenção primária com a UPA, e, assim, então eu acho que é um problema de saúde pública. Assim.
a frequentação atual da população nossa nas UPAs é um problema de saúde pública, assim, gigante. E acho que tem que ser freado de alguma forma. Que eu sei, a maioria dos países assim, do norte bloqueiam o acesso às UPAs. De várias formas. Né? Nos países que tem copagamento, a pessoa, se vai direto numa emergência hospitalar, vai pagar mais caro. Enfim, né? O seu plano fica mais caro. Porque é uma forma de proteger o cidadão. Né? Acho que a gente tem que pensar assim, que a frequentação nas UPAs é mais séria e não depende simplesmente de um centro de saúde. Isso tem que ser pensado de um modo mais amplo. Né? E acho que tem muitos países que não têm essa figura das UPAs, que pra gente já está muito sedimentado, a gente passa a achar que isso existe em todo lugar, mas na maioria dos lugares que você tem uma atenção primária que dá conta 24 horas da sua população, 7 dias por semana, em forma de revezamento. Você tem o serviço móvel de urgência, emergência, e você tem a emergência hospitalar. Essa coisa da UPA, não sei, na Inglaterra estão começando lá os walk-ins, mas não é uma coisa disseminada, e aqui está ampliando muito, e eu acho que pode ser porque ela compete conosco diretamente. E não tem dinheiro para tudo, né? Então eu acho que ela pode ser, inclusive, que pode afundar a atenção primária essa história das UPA. Em relação à mocinha do PEMAC, eu não podia responder isso. Porque eu respondi e falei, não, a gente está atendendo todos esses grupos, mais do que antes. Ela falou, não, mas aqui está escrito que você tem que responder sim ou não. Você reserva vagas para gestantes, hipertensos, diabéticos, crianças e cancerias, eu falo, não reserva vagas. Mas todos são atendidos. E é uma coisa que eu até tenho que conversar com o Eder. Falou que a gente podia dar um retorno para ele sobre a ferramenta. Acho que tem coisas legais, mas isso está um pouco engessado. Médico do acolhimento, é o que eu estava falando antes da... Cadê a moça que perguntou? Desculpa. Eu acho assim, o ideal é sempre você ter o mesmo médico e o mesmo enfermeiro atendendo as pessoas em todos os momentos. Mas isso não é possível, sempre. Aí, como segundo passo, o que eu acho? Ter um médico de família do seu centro de saúde ou do seu bairro e um enfermeiro do seu centro de saúde do seu bairro atendendo aquelas pessoas em outros horários. Não é possível, mas você tem isso, mas você diminuiu, sobraram algumas horinhas lá à noite, madrugada, que você não vai abrir o centro de saúde, tudo bem, aí você vai ter uma emergência hospitalar ou uma UPA. Mas eu coloco essa escala bem direta assim, né? E Marcos, assim, cara, não desanime, eu estou há 5 anos lá nos ingleses, né? A gente não pôde fazer isso antes, o Zé sabe, o André sabe, que sempre foi um sonho nosso chegar nesse modelo de hoje. Mas a gente teve vários momentos que o Zé tinha 7 mil pessoas na área dele, eu tinha 6 mil e tinha equipes com 3 mil. A gente falou, se eu fizer um esquema que eu vou atender tudo por área, eu e o Zé vamos naufragar juntos, lá os dois, não dá? Então a gente ficou 3 anos fazendo acolhimento, acesso por escala. E daí os 5 médicos se realizavam, os outros poderiam atender tranquilo, mas era uma coisa provisória, né? Acho que é legal ter para frente, assim, qual que é o objetivo. E acho que tem outro coisa. Bom, Marcos, não tem um planejamento aí estruturado para a formação na atenção secundária. Isso é um problema para a gente. E precisa ter. O que a gente tem hoje aí a gente tem hoje 180 mil consultas, 108 mil vagas disponíveis do SUSREG para o município todo mês. O que a gente solicita, o que a população solicita é 56 mil mês. A gente mudou esse perfil completamente com a entrada aí agora de todo mundo regulando, mais vagas sendo ofertadas, provavelmente isso deu alguma alteração e a gente vai ter que fazer uma nova análise agora depois desse input todo. Mas, então, a gente solicita muito menos do que a gente oferece. Teoricamente não era para ter fila, não era para ter espera. O problema é que a gente oferece muitas coisas que não são necessárias, um sistema que não tem planejamento há anos na secundária, uma secundária que vai crescendo desordenadamente, constrói um hospital de 300 milhões sem saber se é isso mesmo que necessita, o INTO faz um hospital universitário, abre um ambulatório gigantesco sobre uma coisa que realmente as pessoas não precisam, tem mais vaga de neurofibromatose do que vagas. Então,
Esse planejamento vai acontecendo aí agora com um sistema organizado e único aí de marcação, que é esse que a gente está fazendo. Além disso, os hospitais federais só oferecem 2% das suas vagas para o CISREG, não é nada, assim, é irrisório. Se eles oferecessem 10%, já geraria essa fila. Então, qualificar os hospitais universitários para atender essas demandas, os hospitais de alta complexidade, talvez a gente não consiga evoluir muito mais do que eles já estão, porque os melhores médicos, os melhores residentes do país são formados lá. Agora, qualificar nossas policlínicas é essencial, e isso a gente vai precisar ter um planejamento aí para os próximos anos para estar fazendo isso. A tendência é que a gente tenha cada vez menos policlínicas desatreladas aos grandes hospitais universitários, aos grandes centros de formação, e comece a concentrar as vagas neles quando eles começarem a oferecer. Tem muita vaga para oferecer. Os hospitais universitários e os hospitais de alta complexidade do Rio têm vaga suficiente para dar conta de toda a atenção primária da gente, e ainda do interior e de outras áreas. Eu queria comentar um pouquinho, Paulo, do que você coloca das UPAs. Se a gente não colocar uma barreira de entrada, uma classificação de risco mesmo, para quem realmente precisa de emergência ou não, elas vão continuar estragando e atrapalhando o nosso trabalho. Não é fácil de fazer, precisa ter muita determinação do gestor, mas também tem que ter uma determinação política para isso. Não é fácil aguentar a chiadeira, e aí o nosso secretário aqui, aguentar a chiadeira das pessoas que querem um atendimento, que elas acham que é necessário, acham que vai fazer bem, e realmente não faz bem. Isso ainda é um problema. Aí eu queria comentar um pouquinho, Paulo, também da organização da agenda, né? Eu organizava minha agenda muito parecido aí com essa sua organização. A gente não se revezava entre equipes nas unidades. Eu só no horário das 8 da manhã e da 1h da tarde era o meu horário. Então ficava das 8 às 9, da 1 às 2, que era o meu horário mais disponível para estar fazendo o atendimento das pessoas que tinham algum problema mais imediato para resolver. Esse problema imediato variava desde um problema grave de saúde até um atestado para poder jogar futebol, e naquele final de semana aquilo era importante para ele. Qual que era o principal empecilho para a gente organizar essa agenda? E a gente teve que evoluir muito também lá no centro de escola para poder acertar isso. É que sempre a gente via as mesmas pessoas. Quando o Paulo apresenta aqui que ele consegue ver menos de 15%, é isso, das mesmas pessoas em 6 meses, isso é incrível. Eu não conseguia ver menos do que 40%, 45% das pessoas em 6 meses. A minha população girava nela mesma. E provavelmente deve ser o que está acontecendo na Rocinha. Isso só com muita maturidade, mesmo, só com muito tempo de estrada mesmo, para você conseguir de fato resolver aquele problema ou encaminhar aquele problema, que ele não vire novamente demanda de consulta. E aí um bom enfermeiro, um bom agente comunitário, um bom grupo, uma academia carioca, outras coisas aí, podem consumir mais aquele tempo do paciente do que consulta realmente. Então, acho que o que eu teria de sugestão para falar para as nossas equipes aí vamos olhar qual o perfil desse paciente que a gente está atendendo e está demandando tanta consulta da gente. Foi muito bom ver essa apresentação de vocês, foi muito bom ver como é que se organiza lá, Paulo, isso aí é uma guerra para a gente aqui. Em alguns momentos, algumas equipes chegaram a liberar 100% das suas vagas de agendamento e fazer uma demanda livre totalmente, o que é quase inviável em relação à nossa logística de salas ou ao tempo. Um dia vai estar muito cheio, outro dia vai estar muito vazio, e aos poucos as equipes vão ganhando maturidade, vão começando a distribuir melhor a sua agenda. Gente, pelo tempo, a gente vai precisar interromper agora, né? Queria agradecer, eu sei que é um tema que dá vontade de a gente conversar mais, até porque são 3 experiências bem distintas, cada uma com foco, né? Queria agradecer muito a vocês, né, por enriquecer o nosso congresso, né, e entregar o certificado da participação. Muito obrigado a vocês.